direcionamento, vai mudar a minha vida e mudar a sua também. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, fala assim comigo, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor chamou para a gente reinar em vida. Tem gente esperando ir para o céu para reinar no céu. Talvez você aprendeu a palavra do Senhor tudo errado. Eu quero mostrar na palavra do Senhor, nas Escrituras. E o Senhor, Ele trouxe o reino que havia perdido lá no Jardim do Éden, para que a gente pudesse reinar aonde? Em? O que falou aqui? Em? Quem leu, gente? Em vida. Não está falando assim, reinar depois da morte. Reinar em vida. Se você não sabe, Deus falou para Adão antes do pecado, governe. Fala assim comigo. Governe. Governar o quê? A terra. Tudo que tinha na terra era para Adão governar. E ele perdeu esse governo. Quem trouxe o governo de novo? Jesus. E esse governo que ele trouxe é para a gente governar. Só que tem gente que está esperando chegar no céu para governar. E aí não entendeu que esse governo é a partir de agora. É começar a governar agora. Os discípulos do Senhor, o próprio Senhor Jesus, os discípulos entenderam isso. Não foi entendimento por revelação humana, mas foi o próprio Deus que revelou. O Cristo, não Jesus. Jesus era um nome que era comum naquela época. Mas o Cristo revelado, somente o Espírito Santo pode mostrar às pessoas. O que mostrou para Pedro. Jesus perguntou geral assim, olha, o que dizem que eu sou? Aí um responderam, um diz que é João, outro diz que é Elias, outro diz que é... E vocês, aqui que está próximo de mim, que diz que eu sou? Aí Pedro falou assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou assim, meu Deus, somente alguém pode revelar isso. Quem que é? O próprio Deus, o Espírito Santo. Então, se você quer conhecer mais de Deus, a revelação de Deus, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. E 2026 é um tempo, assim como todo ano, todo ciclo é um tempo de transição, é um tempo de propósito. A gente tem reunido aqui com a liderança da igreja, a gente tem reunido aqui com cada ministério, com o Ministério de Mulheres. Hoje nós tivemos aqui com o Ministério de Louvor. Então é um tempo de transição, é um tempo de propósito. Nós estamos encerrando mais um ano e a gente está iniciando um novo ciclo. Um novo ciclo se inicia. Nenhum ano é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias é um ciclo diferente. Todos os anos é um ciclo diferente. Por que as pessoas se reúnem no final do ano? Para renovar votos, fazer oferendas, algumas fazem oferendas, vai para o mar, né? Faz oferência lá para os seus deuses. E nós também, nós não fazemos oferenda, nós fazemos propósitos, nós alinhamos os nossos propósitos com Deus. E o fim de um ano, irmãos, não é apenas uma troca de datas de calendário, é um marco espiritual. Eu estou falando isso na perspectiva de reino. Porque Deus não se move por números. Deus, ele se move por estações. Deus não se move por números, a quantidade. Deus, ele se move por estações. Então, cada estação carrega um propósito. Qual foi o propósito de Deus para nós no ano 2025? Qual é o propósito de Deus para 2026? E um tempo atrás, e até hoje, eu estou orando, Senhor, o propósito do Senhor no meu coração para 2026. Já há alguns meses orando, o Senhor me mostra o propósito do Senhor, porque não adianta a gente ficar andando, batendo a cabeça para lá e para cá, sem a gente saber o propósito de Deus para nossas vidas. Tem gente que fala assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, eu vou para o Canadá, eu vou fazer um monte de coisa. Irmão, será que é o propósito de Deus realmente a gente ir? E depois gera uma confusão na vida da gente, uma bagunça, a família fica toda atrapalhada, os filhos ficam todos atrapalhados, porque a gente toma decisão precipitada, mas a gente fala assim, Senhor, eu vou parar, eu vou buscar o Senhor para eu entender o propósito.
propósito do Senhor. Mas cada estação carrega também uma responsabilidade, um nível de governo. Todo propósito tem um nível de governo. A palavra de Deus nos ensina, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, todo o propósito há um tempo determinado. Irmãos, as coisas que nós vamos fazer em 2026, muitas vezes não tem nada a ver com 2025, 2024, 2023. Porque se a gente for fazer as mesmas coisas em 2026, pensando as mesmas coisas em 2025, nós não vamos estar alinhados com o propósito, porque muda. Tem gente querendo trabalhar, fazendo as mesmas coisas de 1980, 1990. Princípio é imutável. Fala-se comigo, princípio é imutável. Propósito não. As estações mudam, os princípios são os mesmos. Deus não muda. Mas observe, ele não fez as mesmas coisas e nem vai fazer com o que fez com Moisés, com o que fez com Abraão, com o que fez com Josué, com o que fez com Daniel. Você percebe que as coisas que Jesus faz, claro, é alinhado com a sombra, né? O Novo Testamento é a sombra do Antigo Testamento. Ou melhor, o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Irmãos, não significa que o propósito, que Deus ele faz as coisas aleatórias. Quando a gente pensa assim, Deus criou os céus e a terra, ele foi fazendo assim do nada. Claro, cara, ele fez do nada. Porque não existia as coisas. Mas ele não fez assim, sem um planejamento, sem pensar, aleatório. Irmãos, os tempos não são confusos, eles são determinados. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, que é um livro muito bom para a gente ler, que corresponde muito bem ao Gênesis, assim como o livro de João também, o 1 João, corresponde ao livro do Gênesis. Quando você lê o capítulo de João, capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí quando a gente vê lá no princípio Deus criando a luz, as coisas, aí parece que João está repetindo a coisa que era lá do Antigo Testamento. Então, não são confusos, são determinados e que muitas vezes está fora de ordem, não é o tempo, mas as pessoas dentro do tempo. O tempo não está fora de ordem, mas às vezes a gente que está fora de ordem dentro do tempo, porque Deus estabelece as estações, mas Ele espera que o seu povo saiba discernir o que Ele está fazendo em cada uma delas. Jesus falou assim para os discípulos, não para os religiosos: olha, vocês sabem discernir os tempos e as estações, mas não sabem o quê? Alguém lembra? Lembra aí, gente? Vocês sabem discernir o tempo e as estações, mas não sabem discernir o poder de Deus. Não sabe discernir a vontade de Deus. Irmãos, a gente sabe de muita coisa. A gente sabe quando vai chover. Calor hoje. O que é a primeira coisa? Quem já viveu, né? A gente vai vivendo, vai pegando experiência. Quando era adolescente, a gente não estava nem aí. A mãe falava assim: olha, pega a sombrinha e leva para onde você for, porque vai chover. Ih, mãe, você não sabe de nada, não. Quem já falou isso para sua mãe? Levanta a mão, ou só foi eu. Ou só pensou. Só pensou, pelo menos, deixa eu... Aí, obrigado, viu, meu irmão? Você me ajudou bastante. Deixou eu mentir sozinho aqui. Aí, o que acontece na volta? Chega todo molhado. Aí a gente vai crescendo. Aí fez o calor, a gente começa a olhar para o clima, vai chover. Essa semana mesmo, esse ventania que deu essa semana. Fui lá comprar os fios para a gente instalar aqui na igreja, né? Os fios que foi roubado, repouso que foi roubado. Deus abençoa o rapaz que roubou para que ele possa aceitar Jesus. Aí eu estava indo, falei: seu Sandro, você lembrou, estava no carro lá conversando com ela, você lembrou de fechar a janela de casa? Nossa, deixei tudo aberto. Será que vai dar tempo? Aí eu corri lá na loja elétrica, lá no Cidade Nobre, no Iguaçu. Eu estou olhando, que é barulheira. E o pessoal da loja fechando, que é barulheira. Falei assim: não vai dar tempo de eu ir lá.
Aí eu peguei, começou a pingar, peguei o carro. Na hora que eu entrei dentro de casa, irmão, passou 3 minutos, aquela chuva, aquela ventania. Lá no meu prédio, onde que eu moro, que quem já foi lá, não via nada, irmão, só via as casas assim da frente, estava tudo branco. Eu não me lembro de uma chuva igual essa, assim. Choveu que a ventania, muita ventania. Ou seja, eu discerni o tempo. Vou correr, vou pegar uma sombrinha, vai fazer frio, vai chover. Mas a gente não entende o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Sabe por quê? Fala assim comigo, intimidade. A intimidade nos traz a revelação de Deus. Tem gente que quer ter a revelação de Deus, mas não quer ter intimidade com o Senhor. Deus estabelece as estações, irmãos, e o seu povo precisa discernir o que Ele está fazendo em cada estação. A gente está vendo aí o momento 2026, a crise que está vindo, mas eu vou pegar em crise, eu vou pegar naquilo que Deus está me mostrando. E tem muita gente que vai prosperar na crise, tem muita gente saindo fora, indo para o Paraguai, porque o Paraguai agora até é um momento legal. Se tem alguém aí e tal, querendo abrir alguma coisa, o momento é agora, é o momento de prosperar. Tem muita gente com medo, vou para os Estados Unidos, que o negócio vai ficar feio. Irmãos, a gente não pode ficar se movendo por essas coisas. Deus tem um propósito em cada estação, e quando a Bíblia fala de tempo, Ele não se refere a tempo do Cronos, esse tempo que a gente conhece, que é o tempo cronológico, mas ele fala do Kairos. O que é Kairos? O tempo oportuno de Deus, é o tempo de Deus. E o problema de muitos cristãos é que entram em um novo ano vivendo apenas o Cronos, apenas os acontecimentos, vivendo apenas no passado, o que aconteceu, sem perceber que Deus está oferecendo um kairos, ou seja, um alinhamento, um amadurecimento, o avanço do reino, irmãos. A gente pode ter passado momentos ruins no passado, mas não quer dizer que o momento ruim vai determinar o futuro. Pega grandes empresários, grandes igrejas, irmãos, tiveram um momento, tiveram uma decepção, tiveram um quebrantamento, tiveram um esvaziamento, tiveram uma tribulação, mas depois, por não parar em saber discernir o tempo, prosperaram. Quebraram um monte de vezes, mas eu vou, discernindo o tempo, e o Senhor foi abençoando. Por isso nós precisamos entender algo com muita clareza. Não é a virada do ano que vai mudar a vida das pessoas. Tem gente que todo ano muda, quer dizer, todo ano vira um ano. Mas você vê que não muda. Não é a virada do ano que vai mudar as pessoas. Sabe o que vai mudar a pessoa? Posicionamento espiritual que elas assumem diante de Deus. Ah, Senhor, eu quero uma igreja diferente. Meu irmão, comece com você mesmo. Tem gente que fala assim, o culto está ruim, mas o culto começa com você. Nós, irmãos, cultuamos ao Senhor. Não espere apenas um momento durante uma semana. Tem gente que vem no culto uma vez a semana e quer um cultozinho. Deus está movendo a minha vida. Eu estou tendo experiência com Deus todos os dias. Eu estou orando todos os dias. Eu estou lendo a palavra do Senhor todos os dias. O Senhor está me dando revelação todos os dias. Porque eu não espero somente o momento do culto do domingo. Vou buscar o Senhor. Aí vive uma vida fria. Vai esperar 2026 querendo mudar alguma coisa e não vai continuar a mesma coisa. Porque a gente precisa de posicionamento espiritual. Senhor, esse ano de 2026 eu quero ser diferente. Esse ano de 2026 eu quero ser mais espiritual, eu quero buscar mais santidade, e você vai começar a fazer, com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a pouco você vai, Senhor, eu estou com mais sede do Senhor, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você quer dele. Deus é uma fonte inesgotável. Eu falo que Deus é um ser infinito, que ninguém viu e jamais vai ver Deus, ninguém. A Bíblia fala isso, você vai ver a pessoa de Jesus, mas Deus ninguém vai ver. Deus é um Deus infinito, e quanto mais você tem dele, mais você vai querer. Nós vamos passar a eternidade buscando mais de Deus, querendo, irmão. Você já reparou que desde sempre a gente estuda a Bíblia? Nós estamos falando do Cronos, estou falando do tempo de Deus. Sempre a gente estuda a Bíblia, sim ou não? E sempre tem algo novo. Sempre tem uma revelação nova.
Vem um pastor aqui e prega, porque a gente está falando sobre reino, falando alguma coisa, sobre a revelação de Deus. Daqui a pouco, 2027, irmão, Deus tem outra revelação para nós, totalmente diferente. A gente é impactado com aquela palavra, e quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente fica mais fortalecido. Fala assim, Senhor, eu achava que conhecia o Senhor e não conheço, irmão. É assim que funciona. É revelação de Deus, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você acha que sabe dele, é menos que a gente sabe. Senhor, meu Deus. Deus não trabalha apenas com datas, ele trabalha com princípios. E os princípios não mudam com o tempo, mas quem precisa mudar somos nós. Se entrarmos em 2026 com a mesma mentalidade de 2025, colheremos os mesmos resultados. Eu falo para você, será que a gente vai entrar em 2026 com os mesmos pensamentos? Com as mesmas atitudes? Com as mesmas conversas? Já reparou que as pessoas conversam e as mesmas conversas não mudam? Ele fala que o ano está ruim, vai começar ruim, a vida dele não melhora, aí você fica ruim. Irmão, porque é a mentalidade dele. Aí a igreja está ruim e vai continuar ruim, porque a atitude nossa começa. Não, agora, irmãos, e a palavra, deixa eu falar uma coisa, a palavra tem poder. Veja bem o que você fala dentro da sua casa, começa a profetizar bênção. Está ruim, não reclama, começa a profetizar bênção, as coisas vão melhorar. Ai, meu filho está doente, não, meu filho está curado, meu filho é sim, é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção. Comece, irmãos, a falar palavras boas. A palavra tem poder, a palavra é espiritual. A gente vai falar sobre isso aqui o ano que vem. Palavra espiritual. Por isso que esta palavra não é apenas para fazer o encerramento de 2025, é uma palavra de preparação espiritual para que Deus tem para nós. Deus está nos chamando a entrar em 2026, irmãos, não com a expectativa. E o problema das pessoas é a expectativa. O pior coisa é a expectativa. Eu sempre falo com a liderança, não crie muita expectativa. Eu sempre falo com as pessoas próximas de mim, porque a maior coisa que as pessoas ficam decepcionadas é com expectativa. Aí eu vou fazer uma festa, eu vou preparar, eu vou fazer o culto dos homens, e vai ser maravilhoso, vai vir um monte de gente, aí vem micharia. Vem pouquinho. Aí você cria uma expectativa enorme, e aquilo frustra a pessoa, desanima. Você faz tudo direitinho, tudo. Mas aí você cria uma expectativa. E isso não é só para a igreja, não. É tudo na vida. A pessoa cria uma expectativa, e principalmente quem é detalhista. Aí passa raiva demais. Porque tem gente que tem toque. Já viu pessoa que tem toque? Hã? Detalhista? Então está aqui esse quadro. A gente está aqui pregando, está ali o tema. Se estiver torto ali, meu irmão, fica prestando atenção naquele torto ali da letra e vai até o final do culto. Presta atenção no culto, na palavra do Senhor. E sofre. Mas a gente não pode criar expectativa somente para o ano 2026. Mas a gente precisa criar com consciência de reino, entendendo que nova estação, que cada estação exige um novo nível de responsabilidade. 2025 foi um ano de aprendizado, porém 2026 exige maturidade, exige governo espiritual, é uma nova etapa. A gente não pode trabalhar todos os anos a mesma coisa, cada ano é ano diferente. Deus, ele trabalha com nós e por nós em momentos específicos. Em toda a história da igreja foi assim. Quando a gente estuda a história da igreja, desde que começou a igreja no ano ali, nos primeiros 100 anos depois de Cristo, a história da igreja nunca foi a mesma. Sempre foi em ciclos que Deus vai trabalhando. E a gente precisa entender, hoje o Espírito Santo nos chama a olhar para trás assim com gratidão, porém olhar para frente com discernimento. Não é tempo de repetir ciclos, é tempo de romper padrões. É tempo de sobreviver, não é tempo de sobreviver, irmão, espiritualmente. O que é sobreviver? Alguém sabe qual é a diferença de viver e sobreviver? Tem gente que está sobrevivendo espiritualmente, mas Deus nos chama a viver, governar. Fala assim comigo, viver, governar. É tempo de governar em vida. Governar em vida. E como o reino nos ensina, o Senhor Jesus, irmão, ele trouxe o reino de volta. Quem usurpou o reino? Quem lembra? Adão pecou.
Satanás tomou o quê? O quê? Satanás tomou o reino do mundo. Sim ou não? Quem governava? Adão. Adão pecou. Quem agora governa? Satanás. Mas por que o homem não conseguiu tomar o governo novamente? Porque só conquista reino outro rei. Só conquista reino outro rei. E quem que conquistou esse reino de volta para nós? E está fraco, gente. Quem conquistou esse reino de volta para nós? Jesus. Satanás ficou furioso quando Jesus começou, olha, é chegado a vós o reino de Deus. Eu vou dar a vocês aquilo que vocês perderam lá no Jardim do Éden. Eu vou dar para vocês novamente o reino de Deus. Tem gente que vive mendigando, irmão, sendo que Deus nos deu essa promessa de quê? De governo, governar. Sabe o que Adão fazia? Sabe o que Jesus fazia? Ressuscitava mortos, curava os enfermos, leprosos, ele trazia de volta a vida, ele fazia, andava sobre as águas, isso é governo. Foi dado a você. Eu tenho aprendido muito sobre essas coisas, vamos dizer assim, na literatura, na revelação de Deus esses dias. Mas uma coisa que o pastor Sebastião já fazia e tem feito há muito tempo. Esse dia eu mostrei lá o pastor não, acho que ele é pastor também, filho do neto do pastor Almir Guimarães, que eu acompanho ele. Ele disse, olha, poderia estar fazendo. Ou fazia. Essa situação. Meu Deus, será que a experiência que ele teve não é, mãe? O pastor Sócrates, um pastor que é conhecido aí mundialmente, ouvindo a pregação dele, ele citou, eu falei assim, mãe, você acredita que citou na pregação dele, pastor Sócrates? Inclusive, eu fiquei de ir na igreja dele e perguntar a ele pessoalmente se ele conheceu o pastor Almir Guimarães, pessoalmente. Irmãos, não entramos em um novo ano por acaso, entramos porque Deus ainda tem um propósito conosco. No dia que eu acidentei, o Senhor não me deixou isso, eu tenho um propósito comigo, não é possível. Eu quero que o Senhor cumpra esse propósito da minha vida. Porque era para ter partido. Vocês não sabem a gravidade do que aconteceu por dentro. Logo após o pastor da Bola de Neve, o pastor Rina, que tem mais de 300 igrejas espalhadas pelo mundo. Um pastor doidão. Eu não critico, irmão. Ele ganhou um monte de gente para Jesus. Pastor louco. Aí ganhou milhares de gente para Jesus. Surfistas. O jeito dele. Ele teve o mesmo acidente que eu. Mesmo fratura. Mesma perfuração. Caiu do mesmo jeito na moto. Saindo do culto com os motoqueiros. Lá tinha turma de motoqueiro. Vamos evangelizar o motoqueiro? Bom, então ele criou um grupo de motoqueiros. E começou a evangelizar os motoqueiros. Estratégia evangelística. Os motoqueiros para Jesus. Ele saindo do culto. A moto caiu, ninguém bateu nele, igualzinho. E ele faleceu no hospital. Pregando para o guarda que levou ele para dentro do hospital. E sim, o Senhor tem um propósito. O Senhor cumpriu o propósito na vida dele. Porque Deus não leva ninguém, irmãos, enquanto não cumpriu o propósito. Se Ele não me levou até hoje, Ele tem um propósito na minha vida. O Senhor então completa esse propósito na minha vida. Irmãos, Deus não nos chamou para sobreviver, mas para governar. O texto que nós lemos aqui, o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o plano original de Deus, agora que eu comecei a mensagem, tá? O plano original de Deus nunca foi que o homem apenas sobrevivesse das circunstâncias, mas que ele reinasse em vida, exercendo autoridade espiritual debaixo do governo do reino. Teve um tempo aqui que a gente falou sobre reino, foi um ano falando sobre reino. Foi 40 dias falando sobre reino. Então Paulo nos apresenta aqui
um contraste poderoso. Ou alguém reina, ou alguém é reinado. Ou você reina, ou alguém reina no seu lugar. É um contraste. E o Senhor Jesus nos chamou para o quê? Para reinar. Fala assim comigo: reinar. Ele diz que por causa do pecado de Adão, a morte passou a reinar. Ou seja, o homem perdeu o governo e passou a viver reagindo às circunstâncias, ao medo, à culpa, à limitação. Agora ele não mais governa no jardim do Éden, agora ele é expulso do jardim do Éden, agora tem ali os guardiões do jardim do Éden. Por que tem guardiões do jardim do Éden? Espada passando para lá e para cá, porque Adão, ele era o... dizer assim, Adão era quase a extensão da Trindade. Adão tinha poder. O cara colocar o nome dos animais em um único dia. O cara tinha poder. A fé pura. A fé sem pecado, porque a fé é a moeda dos reinos do céu. A fé é aquilo que movimenta o céu. Pastor, será que Adão andava por cima das águas, irmão? Se Jesus andou, e a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, imagina o primeiro sem pecado. Quando olhamos para Gênesis, percebemos que Adão não foi criado para lutar para a sobrevivência. Ele foi criado para governar. Olha a ordem de Deus, olha. Governe. Governe. Tudo. Governe. E é interessante que aqui está falando só para Adão. Mas aí também tem a Eva, que a gente vai, depois eu vou esmiuçar isso aí também. Adão e Eva, casal. Deus colocou no jardim e disse: domine. Essa palavra domine no hebraico, a mais aprofundada, é governo, domine, dominar, governar, reinar. Ele dominava, irmãos, ele estava entre os animais, colocava o nome. Você olha para o leão, fala assim: nossa, o leão parece leão, mas como é que esse homem teve inteligência? Porque ele tinha a sabedoria do alto, a sabedoria pura, não tinha pecado. Então Adão abriu mão do governo e se tornou o quê? Escravo daquilo que ele deveria dominar. Agora nós somos escravos da natureza, irmão. Ninguém sai aí, ó, por causa da chuva. Ou você sai quando tem enchente? Sai ou não? Então a tempestade, o terremoto, irmãos, por mais que as pessoas tentam fazer algumas coisas para tentar dominar a terra, não consegue. Agora quem domina sobre o homem é o quê? A terra. Falando agora em Adão. Ah, vamos fazer uma represa ali, irmãos. Quem é represa? Quem é aquela grande represa que tem aqui no... Como é que chama? Itaipu. Você olha lá, uma monstruosidade, para quem nunca foi, você vê aquela monstruosidade de construção. Você, meu Deus, como é que eles fizeram aquilo? Concreto, ferragem, muita gente trabalhando, foi muitos anos. Irmão, nos piscar de olhos, se der algum terremoto, quebra aquele trem ali, aquela concreta, e a água sai, porque o homem perdeu o governo. Agora ele é dominado por aquilo que deveria governar. Mas o texto de Romanos nos revela uma verdade central do Evangelho do Reino. Cristo não veio apenas para nos salvar do inferno. Irmão, você acha que Jesus ele te trouxe só para tirar do inferno, levar você para o céu? Tem gente que está com expectativa de ir para o céu, mas eu vou para o céu, irmão. Nós vamos para o céu, mas o próprio Jesus é o céu. Aonde Jesus está, ali já começa o céu. Se Jesus está na sua vida, o céu já chegou para a sua vida. Porque aonde que não tem Jesus, tem o quê? Inferno. Não é? Sim ou não? Aonde que não tem Jesus, tem inferno. E aonde que Jesus está, ali tem o céu. Ele não veio para restaurar, ele veio para restaurar você do governo. Paulo diz isso por meio de Jesus. A gente recebe duas coisas fundamentais: a abundância da graça e o dom da justiça. Isso significa que não governamos por mérito, mas por posição em Cristo. Você não governa por mérito seu, mas pela posição em Cristo. No entanto, aqui está um ponto crucial: nem todos os salvos reinam em vida.
Tem muita gente aí salva, mas não reinam em vida. E o texto não diz que todos automaticamente reinarão. A Bíblia não fala assim, aceita Jesus que você vai reinar. Entrega a sua vida a Jesus que você vai reinar. Vá para a igreja, participa dos cultos que você vai reinar. Irmãos, ele diz que reinarão aqueles que recebem. Você acha que todos vão reinar quando Jesus vier? Hã? Se a gente for abrir o livro de Apocalipse, vai reinar por 1000 anos. Você acha que todos vão reinar com Cristo? Não, não são todos. Mas não vai reinar no céu, não, meu. Reinar aqui. Reinar em vida. Receber envolve o quê? Consciência. Receber envolve fé. Receber envolve entendimento. Receber envolve posicionamento espiritual. Por isso, vemos muitos crentes vivendo uma vida de sobrevivência espiritual. Fica sobrevivendo e não vivendo uma vida espiritual. É como sobreviver de migalhas. As pessoas que sobrevivem do mínimo. Pastor, estou sobrevivendo. Porque não entendeu ainda. São salvos, mas vivem dominados pelo medo. Medo da circunstância, medo do governo, medo não sei de quem, medo. Irmãos, a gente não precisa viver dominados pelo medo, somos redimidos, mas ainda presos à escassez. São redimidos, mas presos à escassez, foram libertos do passado, mas continuam vivendo se ainda estivessem acorrentados a ele. Jesus já libertou ele, mas ele fica preso no passado. Jesus já perdoou, mas fica lembrando do pecado de ontem. Jesus já libertou, já salvou, já curou, mas vive do passado. A gente precisa do posicionamento espiritual. Não porque Cristo falhou, mas porque ainda não compreenderam a autoridade que receberam. Você tem autoridade. Homens, você tem autoridade na sua casa. Então vou mandar minha mulher para lá. Não, não é essa autoridade que eu estou falando. É a autoridade sobre todas as coisas. É você colocar a mão no seu filho e orar por ele ser curado. Deus te deu a sua autoridade. A autoridade de abrir empresa e você ser um grande empresário. Para o quê? Para o propósito de Deus. Irmãos, a Bíblia não condena ninguém de ser rico. Fala. Na verdade, muitas pessoas na Bíblia eram todos ricos. Abraão era rico, Jó era rico. Mas quem? José ficou rico. O pessoal saiu do Egito com a riqueza também. Agora, qual é o propósito que o Senhor deu para você? Abençoar vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu não for abençoado, como é que eu vou abençoar? Jesus falou assim: vá e dá roupa para quem está sem roupa. Dá alimento para quem não tem alimento. Mas como? Se eu estou na sobrevivência, se eu estou sem alimento, como é que eu vou alimentar alguém que não tem? Então Deus quer te abençoar, fazer você próspero, governar para abençoar aquelas pessoas que não têm. Está entendendo? A gente não pode viver só na sobrevivência. Ah, pastor, mas Jesus está voltando, meu irmão. Está voltando. Mas ele nos chamou para reinar em vida, reinar em todas as instâncias espirituais. Você sabia que aquele jovem rico poderia ser um dos discípulos de Jesus? Jesus fez a mesma pergunta que fez para Pedro: o que farei para herdar a vida eterna? Foi assim a pergunta? Jesus falou para ele: olha, tem um mandamento, que é a coisa toda. Aí Jesus falou para ele: mas falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem. O coração dele ficou o quê? Triste. Jesus esperava a resposta dele, a mesma resposta que Pedro teve. E você, o que diz o que eu sou? Tu és? Mas aquele jovem não teve a revelação de Deus. Poderia ser. Sabia que as mesmas perguntas que Jesus fez para os discípulos é a mesma que faz para esse jovem? As perguntas que Jesus fez? Vem e segue-me. Depois
Depois você pesquisa na Bíblia. Quantas vezes que Jesus perguntou, com quem ele perguntou? E esse jovem rico foi uma delas. Esse jovem não aceitou. A vida cristã, irmão, não foi projetada para ser uma vida de resistência constante, onde o crente apenas aguenta firme até o fim do ano. Deus não nos chamou para sobreviver ao tempo, mas para governar dentro do tempo. Senhor, eu estou aqui, mas eu não vou sobreviver ao tempo, eu vou governar dentro do tempo. Jesus está vindo, mas não quer dizer que eu vou ficar parado. Jovem que está aqui, estude. Pessoas que estão aqui, invistam na sua empresa. Mas tendo o quê? Um propósito do Senhor para a minha vida. Eu estou estudando, o Senhor está me colocando numa posição maior, mas qual que é o propósito do Senhor naquele lugar que o Senhor está me colocando? Eu estou meio dali daquelas pessoas, ninguém ali é crente, ninguém ali está servindo ao Senhor, ninguém é discípulos, então o Senhor está colocando você lá com um propósito. Não é para ganhar só o dinheiro, mas com um propósito. Então a gente olha para 2026, a gente precisa mudar a pergunta: será que eu vou conseguir? Não, a gente precisa eliminar essa pergunta. A gente precisa fazer a pergunta correta: como vou governar o que Deus colocou em minhas mãos? O que Deus colocou em suas mãos? Como eu vou governar? O Senhor me deu um ministério. O Senhor me deu a igreja. O Senhor me deu uma empresa. O Senhor me deu um trabalho. O Senhor me deu um cargo. O Senhor me deu alguma coisa. Então, como que você vai governar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Essa é a pergunta. Não é a pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Não. Como que eu vou governar isso? E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te prosperar. Por isso a gente precisa olhar para 2026 e a gente precisa governar o quê? As emoções. A gente precisa governar as nossas decisões. A gente precisa governar as nossas palavras. A gente precisa governar a sua família. Deus te deu a família, então como que eu vou governar a minha família em 2026? Eu falo demais, então como que eu vou governar minhas palavras? Como que eu vou governar as minhas finanças? Como que eu vou governar o meu ministério? Como que eu vou governar o meu propósito? 2026 não pode ser apenas mais um ano de resistência espiritual. A gente não pode viver aqui na igreja e apagar incêndio, irmão. Até aqui a gente só tem apagado incêndio, pelo amor de Deus. A gente precisa olhar para 2026 e viver na defensiva. O pastor não está aqui só para apagar incêndio. A gente precisa antecipar as coisas, viver na defensiva. Então eu declaro aqui nessa noite, 2026 precisa ser um ano de consciência, de autoridade espiritual. Não só para a minha vida, mas para a sua vida. Aonde que a igreja depende e entende que está debaixo da graça de Deus, revestida de autoridade, posicionadas para reinar em vida, por meio de Jesus Cristo. A gente não foi chamado para viver à mercê das circunstâncias. Esses dias eu mandei aí, não sei se foi no grupo da igreja, ou no grupo da liderança da igreja, acho que foi no grupo da liderança da igreja, uma igreja lá na África, irmãos, crescendo a igreja lá. A igreja é uma cidade. A igreja ajuda os hospitais, a igreja ajuda a prefeitura, a igreja ajuda os orfanatos, a igreja ajuda as pessoas que estão famintas nas guerras, a igreja, 3 milhões de pessoas que cabem no templo. Pastor, para que uma igreja tão grande assim? Você tem que entender, irmãos, o governo. Mas o governo está aí, a gente tem que deixar para eles. Não, o Senhor nos chamou para governar. Governar com o quê? Com justiça, governar com autoridade. A igreja pode ser uma igreja relevante na nossa cidade, mas eu e você, nós precisamos de fé, uma igreja que impacta, irmão. Sabe onde que a igreja está ali? A igreja construiu milhares de casas para as pessoas que são pobres, que são da igreja, morar e nos muros que estão para fora da igreja. Sabe o que é que tem? Podridão, tem gente mendigo, tem gente traficando, tem gente fazendo uma bagunça, e quando você entra para dentro, eu nunca fui, mas eu sigo gente que foi lá na igreja, é uma loucura. E quando você entra, irmão, o ambiente espiritual da cidade é diferente. É milhares de pessoas, irmãos, sendo edificadas, sendo salvas, sendo libertas. Aí você fala assim: nossa igreja é tão pequena. Meu irmão, o nosso Deus é grande.
Você não pode olhar com essa perspectiva humana. A gente tem que olhar com essa perspectiva do céu. Mas a gente precisa entender o reino do Senhor. Fomos chamados para manifestar o reino onde Deus nos plantou. O reino de Deus opera por estações. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21, fala assim: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele quem? Deus. O que ele fala? Muda os tempos. Ah, pastor, o tempo, irmão, todo tempo vai ser diferente. As estações aqui, ó, ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Aí você fica olhando lá na internet, ou fica vendo vídeo. Ah, não, é porque agora os Illuminati aqui, irmão, teve uma época que eu andei fissurado com esse negócio. Maçonaria, é Illuminati, agora é a de esquerda, não sei o quê, agora é a direita, e tu está no controle, irmãos. Eu não quero nem saber desse negócio. Essa é a maior perda de tempo. Outra coisa, perda de tempo. Ficar estudando sobre o anticristo. Ah, o anticristo vai vir aqui, já está na terra, está ali, que não sei o quê. Irmão, vamos falar sobre Jesus. Deus, o que ele faz? O que nós lemos assim? Ele muda os tempos e as estações. Remove reis, estabelece reis. Tudo está no controle de Deus. O objetivo nosso é pregar o evangelho e resgatar as pessoas. E o reino de Deus não opera no improviso, igual muita gente faz. E a gente muitas vezes quer fazer. Deus não anda no improviso. Ele se manifesta por estações espirituais. No devido tempo, na hora certa, no momento errado, no momento certo. Tudo certinho, Deus. Por exemplo, as pessoas pensam assim, por que Jesus não veio agora 2020, 2021? Melhor, 2025, né? 2025. Chegando 2026, irmãos, Deus tem um propósito, o tempo certo. Quando você estuda na geografia bíblica, só na geografia bíblica, tirando a história, por que Jesus veio em 2000? Ou melhor, no ano zero, né? Há 2025 anos atrás, você fica maravilhado. Meu Deus, ele tinha que ter vindo daquela época mesmo, não um tempo atrás, nem um tempo depois. A linguagem era única. O grego já era conhecido mundialmente por todos. As estradas romanas, o que fizeram? Estrada para tudo quanto é lugar. Não tinha estrada, os romanos fizeram. O próprio inimigo fazendo a vontade de Deus para que o Senhor Jesus viesse. Tem gente que fica preocupado com o inimigo, olha só, o próprio inimigo conseguiu construir as estradas para que Paulo fosse aos vários lugares pregar o evangelho. Pensa comigo, irmão, ele veio exatamente no dia que deveria ter vindo. Quem pode dar um glória a Deus? Quem está tendo revelação de Deus aqui, diga amém. Pastor, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Na Bíblia. Então Daniel aqui declara algo profundo para nós sobre o governo de Deus. Ele muda os tempos e as estações. E isso nos revela que o Senhor não apenas criou o tempo, mas Ele governa o tempo. E o tempo está dentro de Deus. Na verdade, tudo está tempo, não dentro de Deus. Está dentro de Cristo. Nada acontece fora do controle de Deus. Quando uma estação muda, não é porque Deus perdeu o controle, é porque Ele decidiu avançar o seu plano. Meu Deus, a estação está mudando, as coisas estão mudando. Deus decidiu mudar o seu plano. Deus decidiu mudar o seu plano. E na Bíblia nós vemos claramente que Deus trabalha por ciclos. Quem já percebeu isso? Que Deus trabalha por ciclos. E Ele fala, tempo de quê? De plantar. Tempo de esperar. Porque você planta, amém? Quem já plantou alguma coisa aqui? Quem já plantou alguma coisa que vai frutificar e você vai poder alimentar do fruto? Você tem que esperar, meu irmão. Diz que a tâmara, quem planta, vê a árvore crescendo, mas não come do fruto. Diz que é assim. O irmão plantou e a árvore lá cresceu. A árvore está crescendo, mas não quer dizer que vai saborear da tâmara, não. Ah,
Não, alguém falou que demora 100 anos. Demora 100 anos para frutificar. E na nossa cidade aqui é pé de manga. Inclusive, eu ganhei a manga, esqueci no carro, no porta-malas. E no calor de hoje, para você ver, ganhei a manga, acho que foi ontem. Foi hoje de manhã, foi hoje de manhã que o irmão me deu uma manga, naquele calor o carro ficou no sol. Eu fui buscar meu pai, eu penso, nossa, que fedor de manga é esse dentro do carro? Tem que tirar do porta-mala. Aonde você vai hoje, você ganha manga. Por que não dá tâmara, né? Eu amo tâmara. Gosto de tâmara. Mas manga é. Mas quando você planta, é mangueira que fala? Quando você planta mangueira, você demora alguns anos para colher. Tem que esperar, olhando. É assim ou não é? Hã? É, tem que esperar. Meu Deus. A manga cresce. Mas quando começa a dar o fruto, começa a estragar. Sim ou não? Estraga. Você pode ter 100 pessoas na sua casa. Você não dá conta de comer. As 100 pessoas não dá conta de comer. Amém? Porque quando você espera e começa a ver os frutos vêm. Mas é preciso permanecer. Então, a estação muda. Há momento de plantar, tempo de esperar, tempo de amadurecer e tempo que, fala assim comigo, de colher. E quando chega no tempo de colher é uma bênção. Por quê? Todos desfrutam, as migalhas que caem, as pessoas comem. Não era a regra de Israel? Era uma ordem de Deus? Olha, quando vocês colherem, for carregar na carroça, sei lá como, os que forem caindo, não peguem. Para o quê? Para que as pessoas que não têm condição possam pegar e se alimentar. E hoje, tem muitos cristãos que têm, mas não dá um copo com água. Pessoa que passa lá fora na rua pedindo. Ah, mas é no Antigo Testamento. Irmão, tem que estudar a Bíblia. Precisamos, irmãos, entender. Nem toda estação é para celebrar. Algumas estações são para amadurecer. Nem toda estação é de exposição. Algumas são de construção. Deus não promove quem não foi tratado e não estabelece quem não foi preparado. Daniel afirma que Deus remove reis e estabelece reis. Isso nos mostra que quando uma estação muda, posições mudam, responsabilidades aumentam, exigências se intensificam. Quem não discerne a estação tenta viver com a postura errada e acaba sendo frustrado. Talvez 2026 não seja apenas um ano novo. Talvez seja uma nova estação espiritual. E uma nova estação exige uma nova postura. Senhor, o Senhor está abrindo meus olhos. Eu tenho falado aqui com a liderança. Agora eu tenho aberto para a igreja algumas coisas que a gente vai fazer em 2026. Uma nova estação. E qual que é a postura que eu vou tomar diante dessa estação? Não se entre em uma estação de manifestação carregando mentalidade de sobrevivência. Não se entra em algo novo tendo a mentalidade de sobrevivência. Senhor, não. A minha mentalidade agora não é de sobrevivência. A minha mentalidade agora é de fazer. A minha mentalidade agora é de prosseguir. Agora a minha mentalidade é de fazer, avançar, é de viver. Porque até agora a gente tem sobrevivido. Mas o Senhor tem mudado as nossas estações, mudado a nossa vida, mudado a nossa direção. Não se entra numa estação de colheita com hábitos de desobediência. Como que a gente vai colher com hábito de desobediência? Deus vai mandar frutos, mas a gente precisa entender isso. Por isso essa palavra é um chamado ao discernimento. O que Deus está encerrando em 2025, o que Ele está inaugurando em 2026. O que Ele está encerrando em 2025 está inaugurando em 2026. Será que há pesos que foram permitidos apenas a uma estação? Só que esse peso que foi permitido em 2025, a gente não pode levar para 2026. Tem coisas que aconteceu em 2025 que a gente não pode carregar para 2026. Não adianta. Há culpas, feridas, ciclos, padrões,
Relacionamentos que não vai fazer o propósito de Deus avançar em 2026, vai ficar pesado se a gente não abandonar e colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso entrar em 2026, não com sobrevivência, mas agora para viver o governo do Senhor Jesus. Então não entre em 2026, irmãos, carregando pesos que Deus mandou deixar em 2025. O que Deus tem mandado deixar em 2025? Tem gente que entrou em 2025 com peso de 2024. Aí viveu 2025 frustrado. Então esse é o momento. Você que está assistindo, esse é o momento agora. Olha, deixe as coisas de 2025 para trás. Algum peso, se alinhe com a palavra do Senhor. Avance para 2026 com as ferramentas de crescimento. Honre o processo, mas avance para o propósito. O processo, muitas vezes, doloroso. Talvez 2025 foi um processo para que a gente pudesse aprender algo diante do Senhor, mas nós vamos avançar com um propósito para 2026. Talvez 2025 foi um preparo. 2026 pode ser o tempo de manifestação de Deus para a sua vida. Um tempo de colheita, um tempo de salvação que você nunca viu antes, um tempo de cura que você nunca viu antes, um tempo de salvação, um tempo de libertação como você nunca viu antes. Mas a manifestação exige o quê? Maturidade, obediência e alinhamento com o governo de Deus. Então você precisa se posicionar para fluir através de Jesus e com Ele. Semana que vem a gente dá continuidade a essa mensagem, que começou hoje, 2026, fala assim comigo: um ano para governar em vida. Vamos falar mais alto e em pé, para a gente encerrar? 2026, um ano para governar em vida. Nós vamos governar em vida. Vai ser um ano de prosperidade para a sua vida. Deus vai te abençoar em todas as áreas: espiritual, material, financeira, emocional, em nome de Jesus. Casamentos aqui serão restaurados, famílias serão restauradas, filhos voltarão para a presença do Senhor. Eu declaro e profetizo aqui em nome de Jesus. Quem profetiza comigo, diga amém. Eu profetizo em nome de Jesus. Então ore comigo: Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra aqui hoje, Senhor. Ó Deus, diante do Senhor nós ministramos a Tua palavra, e diante do Senhor, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos dado essa palavra, essa revelação do alto dos nossos corações. Ó Deus, que cada dia mais o Senhor dá-nos palavras novas, que vem tocar no nosso coração, renove a nossa mente, o nosso entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite, 2026 vai ser um ano frutífero, 2026 vai ser o ano para a gente governar a nossa vida, governar a igreja em todas as instâncias. Eu declaro aqui nessa noite, em nome de Jesus.